Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e esse livro é maravilhoso porque ele vai mostrar como os esforços de ONGs, de religiões e de instituições cristãs, protestantes, fracassam em relação à erradicação e o fim da pobreza e da miséria. Iago Martins é um pastor batista, é um teólogo, formado também em economia. Tá? Ele tem um canal no YouTube, Dois Dedos de Teologia, onde ele fala sobre diversos assuntos teológicos e outros assuntos. Tá? Um canal muito bom. Ele, com o lançamento desse livro, que é a terceira edição, ele foi na Jovem Pan, ele foi em vários programas, porque esse livro causou espanto, né? Principalmente as ONGs, várias instituições de caridade, que não gostaram, né? Desse livro. Inclusive pediram para ele não publicar e não falar. E ele viveu a experiência por um ano como mendigo, né? Um ano dormindo na rua, em albergues, passando aquilo que um miserável, um mendigo passa no seu dia a dia, dependendo ali de esmola, dependendo do café da manhã, de um pão duro, de um café com leite, de um almoço, de um café da tarde, de uma janta, de uma roupa limpa, de um banho. Então ele viveu na pele a experiência de ser um mendigo, de ser um miserável. E ele viu de perto, tá, que as ONGs, que as instituições religiosas protestantes fracassam em ajudar, porque por mais que seja benéfico você ajudar, você tem que fazer de forma correta. Ele não está sendo contra aqui no livro você ajudar, você estender a mão da graça, você estender a mão ou jogar a corda da misericórdia para essas pessoas, para tentar resgatar a sua dignidade como ser humano. Porque os mendigos são invisíveis, ninguém vê. Mendigo ninguém vê. Então, a máfia dos mendigos, como a caridade aumenta a miséria, o pastor que fingiu ser morador de rua, explica por que nossas tentativas de vencer a pobreza continuam fracassando. Porque em vez de as instituições se preocupar em tirar a pessoa dali, o cidadão dali, muita gente não vai querer sair, mas a maioria quer sair, quer ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Em vez de tirar dali e dar uma dignidade para a pessoa, né, criar um mecanismo para a pessoa estudar, se desenvolver, se libertar, ter sua dignidade, as instituições acabam financiando, né, com comida, bebida, porque se a pessoa tem tudo o que ela precisa, ela tem comida, ela tem bebida, ela tem água, ela tem café da manhã, ela tem almoço, ela tem tudo, ela não vai querer sair dali. Não vai querer trabalhar, não vai querer estudar, porque ela tem tudo o que ela precisa. Então, com isso, a miséria nunca vai acabar, a pobreza nunca vai acabar. Vai sempre crescer e aumentar dia após dia. É isso que ele trata aqui. Então, ele viveu na pele, né, o dia a dia de um mendigo, de um pedinte, de um miserável. Então, é um livro maravilhoso, instigante, de como a igreja, né, nós como cristãos, devemos fazer a caridade, devemos exercer o amor ao próximo, porque ultimamente o evangelho está sendo que nem um político, né, que tem um discurso bonito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não acaba fazendo nada. Então nós temos que sair do discurso para a prática, né? E a prática não é você dar alimento, não é você dar R$ 1, pagar um café, né? É mais do que isso. É promover o reino de Deus, né, na salvação dessas pessoas. Aqui é a introdução. Importante, né? Introdução. E é fantástico. Introdução.
o espírito de Judas, como a miséria pode ser seu ganha-pão. Aqui ele faz o paralelo com os evangelhos, naquela passagem que aquela mulher quebra aquele vaso de perfume caríssimo, né, de alabastro, e o perfume se escorre ou escorre pelo chão, e ela enxuga os pés de Jesus e lava aquele perfume, enxuga com seus cabelos, e Judas, né, com aquele discurso anti-miséria, né, um discurso assim como se ele tivesse preocupado com os pobres, fala, nossa, isso aí poderia ajudar muita gente, isso aí podia ajudar os pobres. Mas na verdade ele não estava interessado em coisa nenhuma em ajudar os pobres. Ele estava interessado no dinheiro e no desperdício, porque aquele vaso era muito caro, né? Aquele perfume as mulheres usavam, aquelas que podiam no seu casamento. Então guardava, juntava para o seu casamento, e aquela mulher faz isso, adorando a Jesus e Judas. E Judas, com um discurso anti-miséria, ele, na verdade, por trás daquele discurso estava a ganância, né? Então aqui a introdução é interessante. O livro é dividido em partes, em 3 partes. A primeira parte, ele vai falar sobre as 2 filhas da sanguessuga. A primeira aqui, ó. As desvantagens de ser invisível. Minha jornada arquetípica, ou arquetípica, como morador de rua, onde ele vai falar da sua experiência que ele viveu na prática e não na teoria. Segundo, parasitas da miséria, como ONGs e igrejas têm criado novos mendigos, que foi aquilo que eu falei na introdução. Parte 2, as ruas escuras da alma. Capítulo 4. Capítulo 3, escombros de um naufrágio moral, cruzando os limiares da miséria da alma. 4. Peregrinos do acaso, salvando os vampiros, de Robert Neville. Parte 3. O cadáver da fé. Entre Jerusalém e Jericó, que ela faz um preâmbulo com a parábola do bom samaritano. Entre Jerusalém e Jericó, as 7 vítimas da desgraça ignorada. Capítulo 6 e último. Por uma comunidade terapêutica, vencendo as doenças da caridade impessoal. Conclusão. O Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. O que os mendigos me ensinaram sobre Deus. Porque mesmo ali, vivendo na miséria, sem ter nada, uma situação crítica, eles compartilham do pão, da comida, de tudo que tem com os outros que são piores até do que eles. Então, ele aprendeu isso, porque o evangelho é compartilhar. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Então, muitas pessoas são miseráveis de caráter, né? São pessoas miseráveis no quesito moral. Então, ele, muito comovido aqui na conclusão, ele fala como ele aprendeu com o mendigo, com os mendigos, com os miseráveis, a arte de compartilhar. Aqui está os agradecimentos, as referências bibliográficas e as notas. E eu quero ir aqui para a parte 1, as 2 filhas da sanguessuga, e o capítulo 2, né, parasitas da miséria, como ONGs e igrejas têm criado novos mendigos. Página 55. Ele vai citar aqui uma música de Luiz Gonzaga, um refrão, e um refrão da música do Cazuza, O Tempo Não Para. Olha aqui, ó. Capítulo 2. Como ONGs e igrejas têm criado novos mendigos. Aqui a primeira música, Vozes da Seca, Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. O que ele quer dizer com isso, nesse refrão? Luiz Gonzaga, né? E Zé Dantas. Porque ou a esmola vai matar a pessoa de vergonha, está ali pedindo, ou vai viciar ela, onde ela vai ficar
vai ver ali que aquela esmola é um meio de vida para ela, é um salário para ela, e vai continuar ali, né? E vai continuar ali. A outra música é O Tempo Não Para de Cazuza, que ele fala assim no refrão: eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Porque aquele que dá, às vezes, não gosta do mendigo, do miserável, porque é sujo, é fedorento, tem uma má aparência, ninguém enxerga, ninguém vê. Então, o fato de algumas pessoas darem esmola ou comida não significa que gosta daquela pessoa. Então, essas pessoas vivem da caridade de quem as detestam. É isso que o refrão está querendo dizer. E aqui ele vai trabalhar justamente isso. Porque em vez de as ONGs e as igrejas, as instituições evangélicas, terem um mecanismo para ajudar, mas para tirar o cidadão da miséria, dando a ela ou a eles dignidade, né, muita gente não vai querer sair da rua. Mas tem gente que quer sair, quer ter oportunidade de vida, de mudar de vida, de trabalho, de estudar e vencer na vida. Então, muitas ONGs, né, não se preocupam com isso. A preocupação é só matar a sede. A preocupação é só matar a fome. Né? E não se preocupa de tirar a pessoa dali. Então, o fato de você dar comida, dar bebida, dar roupa, fazer a barba do cidadão, dar o banho no cidadão, né, não vai mudar muita coisa, porque ela vai continuar ali, naquela vida. E a cada dia que se passa, nas grandes metrópoles aqui do Brasil, as grandes capitais, o que acontece é o quê? Não é a erradicação da miséria, mas o crescimento. A cada dia que passa, se aumenta o número dos miseráveis, aumenta o número dos pobres, aumenta o número dos miseráveis, né, dos mendigos na rua. Então, o trabalho não está tendo êxito, por mais caridoso que seja. Então ele fala aqui também, ele não tem um viés político, né? Ele não é comunista, ele não é socialista, ele não é capitalista, nada disso, não é capitalista, mas ele fala a verdade, né, sobre o capitalismo. O capitalismo, ele pensa em lucrar, e até está aí um nome, né? Capital, lucrar, em ter, no status e obter, tá? E com isso prejudica muitas pessoas, principalmente essas pessoas aqui que precisam de fato de ajuda. Então as igrejas evangélicas têm que se atentar para isso, ajudar de forma responsável. Ele não é contra ajudar, ele não é contra a esmola, ele não é contra estender o braço da misericórdia, da graça, jogar a corda da graça para puxar a pessoa da miséria em que ela vive, mas fazer de uma maneira responsável para tirar a pessoa dali e não manter ela ali na miséria, na pobreza, né? Não só ela, mas todas aquelas pessoas que vivem ao seu lado. Então é isso que ele quer, que ele trabalha nessa maravilhosa obra. É isso que ele trabalha, tá? A máfia dos mendigos, como a caridade aumenta a miséria. E aumenta mesmo. Porque se você só pensa em dar pão, água, comida, bebida, roupa, e não tem uma preocupação por trás de tirar a pessoa dali, isso não vai resolver o problema da miséria e nem da pobreza. Pelo contrário, você vai aumentar ela como tem aumentado, né? Você vai sustentar ela e financiar. Porque se a pessoa tem tudo de mão beijada, né, a pessoa não vai querer sair daquela situação confortável. Ela vai continuar ali. Como diz Cazuza, aquele refrão da música O Tempo Não Para, as pessoas vão viver das esmolas daquelas pessoas que as detestam. Então, se vocês gostaram de mais essa dica, mais uma super dica de leitura aqui, deixa aqui nos seus comentários, comente se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tá? Deixe o seu like, tá? O seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz, até os próximos vídeos.